Dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Por isso, no próximo domingo, tem a parada de luta LGBT no Parque da Redenção, em Porto Alegre. O coordenador do grupo Desobedeça LGBT, William Dreher, está com a gente para conversar sobre o evento. Boa noite, seja bem-vindo, William. Boa noite, obrigado pela oportunidade aqui de vir falar sobre esse evento que é tão importante, que vem para finalizar a nossa semana aí do Orgulho LGBT. Para a gente começar, vamos explicar o que é a parada, né, a parada de luta LGBT, né, por que isso ainda é tão importante, essa manifestação, que tem momentos de alegria, mas a gente tem que lembrar de diversas lutas que vocês encaram durante o ano. A gente ainda luta por criminalizar a homofobia, entre outras coisas. Qual é a proposta do evento? É só a parte da alegria, da festa, que já é característica, ou também tem esse momento de engajamento? Na verdade, a gente tem um dado alarmante no Brasil, que um LGBT é brutalmente assassinado por dia, e isso só por ser LGBT. Então, se nós dissermos que uma parada ela serve só para celebrar, só para comemorar, para mostrar o colorido, a alegria, é contraditório dizer isso, não Sim. tem o que se celebrar. Na verdade, a parada ela é um momento de empoderamento dos LGBTs, é um momento que nós levamos para um parque público pessoas que outrora viviam marginalizadas. Durante muitos anos, os LGBTs tiveram que viver escondidos, tinham bares em lugares afastados e só podiam se manifestar, os artistas LGBTs só podiam se manifestar nesses espaços, como é o caso de Stonewall, que é por isso que o dia 28 de junho é comemorado, o Dia do Orgulho LGBT, foi a origem disso tudo, quando nos Estados Unidos a polícia reprimia essa população de um bairro norte-americano e então os LGBTs se revoltaram com aquilo e tiveram um confronto físico com a polícia para sair daquele antro, daquele lugar que era só aquilo. A partir dali então se formou a parada do orgulho LGBT, antes parada do orgulho gay, e com o passar dos anos, esses eventos eles se repetem em comemoração a esse orgulho. O orgulho de hoje não viver mais escondido, o termo que se usa muito no armário, né? O gay sai do armário, a lésbica Sim. sai do armário. Então, para celebrar esse momento, nós preparamos, por exemplo, neste ano, uma semana de atividades, está acontecendo desde ontem e se encerra no domingo com essa celebração que é a parada de luta. Vamos falar quem organiza, porque a gente aqui hoje está te recebendo, que apresenta um grupo, mas são vários grupos que acabam se envolvendo, né? Exatamente. É sempre bom a gente falar isso, são muitas pessoas. É um evento coletivo mesmo, a organização dele é coletiva? É um evento coletivo, são diversos coletivos que fazem parte. Esse ano eu represento o grupo Desobedeça, nós temos dois grupos de extensão da URGS, o grupo Conexão Diversidade, que inclusive eles têm um trabalho muito bacana lá, o G8 Generalizando também é um grupo de extensão da URGS, temos o apoio das Mães pela Diversidade, temos o apoio do coletivo LGBT Comunista. Então, os coletivos que fazem parte da parada, eles vão de ONGs a grupos de universidade, a grupos de partidos políticos. A parada ela é aberta para que todos aqueles que desejam se engajar na causa possam participar construindo junto com a gente. Bom, outras edições reuniram 20 mil, pouco mais de 20 mil. O que vocês imaginam para essa parada? Esse ano a gente está esperando recorde de público aqui em Porto Alegre. Na verdade, Porto Alegre é uma das maiores paradas do Brasil, apesar de ter um número baixo, que gera em torno de 20 mil pessoas. O ano passado nós tivemos 22 mil pessoas na Redenção. Então, apesar de não ser um número tão expressivo como a parada de São Paulo, Sim, que reúne 3 milhões de pessoas, é uma das maiores paradas do Brasil, né, a parada de luta LGBT. E nós estamos esperando esse ano que seja, dentro dos nossos números aqui, o nosso recorde. Justamente por essa força, vários grupos estão participando, por nós termos conseguido formar uma semana inteira de atividades. Então, espalhado por toda Porto Alegre, em diversos pontos da cidade estão acontecendo. Hoje mesmo, nós estávamos num debate falando sobre políticas públicas LGBTs, reunindo autoridades estaduais, municipais, pessoas influentes no assunto, no tema de políticas públicas LGBTs, e assim durante toda a semana. E no domingo, então, a celebração, onde todas essas pessoas que participaram durante a semana e que não puderam por outras atividades vão estar com a gente
na Redenção. Duas explicações, né? Por que a gente fica se perguntando, o Rio Grande do Sul se caracteriza, às vezes, infelizmente, culturalmente, por um estado, às vezes não, muitas vezes, racista e preconceituoso. Né? A nossa cultura, às vezes, acaba impedindo a livre entrada em certos ambientes. A gente já teve discussões a respeito, teve manifestações do tradicionalismo. E por que Porto Alegre é uma reação a isso, às vezes, essa cultura, né, tão enraizada que a gente luta para mudar, e essa seria uma resposta, um engajamento tão forte? Exatamente. O nosso povo aqui é um povo muito conservador, Sim. É um povo que tem as suas tradições, tem as suas raízes, e isso leva também muitas pessoas a terem o preconceito de se assumirem por medo de repressão dentro da família, é onde começa o preconceito. Então, Sim. muitos são LGBTs e não têm a coragem justamente por causa disso. Então, as pessoas vivem oprimidas. Se não tiver movimento, se não tiver eventos como esse que dão esse poder, nós temos usado muito essa palavra, o empoderamento. Sim. Se não existisse esse movimento, essas pessoas continuariam oprimidas dentro de casa, no trabalho, na rua, na sociedade, onde for. Justamente, infelizmente, também pelo fato do conservadorismo aqui. Sim. Então, tem esse lado aqui no Rio Grande do Sul. E esse evento é uma forma, é uma resposta, sim. A gente tem aqui, já está com o Facebook, já está aberto aqui para quem quiser saber mais, até mesmo da programação, que já começou, mas que vai culminar lá no domingo. Eu queria que tu até me explicasse, eu fiquei curioso, por que mudou o nome, né, da parada gay, como alguns identificavam, agora para parada de luta? Tem uma explicação? Parada gay fica um termo muito para um segmento gay. Sim. Hoje nós temos inclusive hoje, na atividade de hoje, foi debatido essa questão que dentro do segmento LGBT, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travestis e transexuais, o grupo mais vulnerável e que mais sofre com o preconceito são as transexuais, travestis, em questões de atendimento médico, quando alguma travesti ou uma transexual ela vai buscar um atendimento no SUS, por exemplo, muitas vezes as pessoas não estão prontas para dar esse atendimento, então olham, está lá no documento, é o Ricardo, mas chega lá e está a Bárbara, então dá esse conflito. Então, os grupos, eles têm, o segmento, na verdade, não os grupos, o segmento, nós buscamos dar essa visibilidade não só para o gay, não só o termo gay, mas para todos, principalmente para os grupos que não eram visíveis. Tanto que, há uns anos atrás, a sigla foi formada como GLBT, o G vinha na frente. Por convenção, puxou-se o L para frente para dar maior visibilidade às lésbicas, que também sofrem com muito preconceito, a questão do fetiche masculino, de ver duas lésbicas. Então, para dar essa visibilidade, esse empoderamento, essa sigla, ela leva. Hoje, a sigla ela é um pouco maior, ela é o LGBTQ+, ou LGBTI, que são os intersexuais. Resume-se a LGBT, que abrangeriam todos os grupos, mas existem outras siglas também, e esse é o motivo de não ser mais parada gay, e sim parada de luta LGBT. Perfeita a explicação. Como tu já disseste, alguns setores do poder público apoiam, isso a gente tem que valorizar. A gente tem algumas atrações que tu gostaria de dar destaque, especialmente para o domingo? Então, shows... No domingo nós temos uma programação assim, a parada começa às 11 horas da manhã, nós teremos alguns DJs se apresentando das 11 ao meio-dia, teremos um grupo de teatro que vai apresentar uma peça lá na Redenção, totalmente gratuita, o parque está aberto, né? Então ao meio-dia, à 1 da tarde tem roda de conversa com os grupos, com o coletivo LGBT comunista, um tema bem importante, a invisibilidade LGBT, porque muitas pessoas acham que os LGBTs já alcançaram um patamar, uma visibilidade, e na verdade falta muito ainda, nós estamos caminhando com passos curtos, mas tem se lutado. Depois os shows começam às 14 horas. Eu não vou citar um nome ou outro especial, claro, porque nós temos assim, um carinho muito grande pelos artistas do meio LGBT. Então, todos os nomes que estão na grade de shows são nomes de destaque aqui no estado do Rio Grande do Sul, são shows que valem a pena. Se eu pudesse citar algum, talvez o último show que nós separamos é um show que tem uma tradução um pouco mais política, porque ele traz uma letra falando da bicha preta, que além de trazer o preconceito contra o homossexual, também contra o negro, então é uma mistura de um show protesto.
Então, dentre todos os shows, eu não vou citar um ou outro para ninguém ficar chateado, mas destaque o último show que nós separamos antes da caminhada, que trata esse assunto. Trata justamente daquilo que a gente estava falando, que a gente quer mudar tanto no Rio Grande do Sul. Por isso eu quero agradecer a tua presença e vamos deixar um convite oficial. Por favor, William, se dirija à câmera e convide a todos, sem exceção, para que a gente possa curtir um belo domingo na Redenção, sempre lembrando da luta. Com certeza. Antes do domingo, amanhã nós vamos estar na Esquina Democrática. Eu só queria aproveitar e deixar esse momento junto com a Coordenadoria Municipal da Diversidade, num evento onde travestis e transexuais, homens ou mulheres, podem incluir o seu nome social no cartão do SUS. É uma atividade inédita aqui no estado, vai estar acontecendo amanhã na Esquina Democrática, das 11 da manhã às 5 da tarde. E no domingo, a parada de luta LGBT na Redenção, a partir das 11 horas da manhã. Eu quero convidar todo mundo, as famílias, a minha mãe vai estar lá, minhas irmãs vão estar lá. Todas as famílias vão ser bem recebidas. Eu posso dar a certeza para você que é um evento muito bacana e que, com certeza, quem estiver lá está lutando por um mundo melhor. William, obrigado. Seja sempre bem-vindo e domingo a gente se encontra lá.